pressão. A pressão é grande, viu, meus irmãos? Ele já está. Estou calculando ali, viu? Estou calculando. Vamos terminar cedo hoje, amém? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Saudade de vocês. Esse final de semana estava em Campina Grande, estava dando uma assistência lá à família, aconteceu alguns problemas e aí eu tive que ficar por lá. Aí já bate aquela saudade, aquela agonia, mas eu estou aqui, amém? Junto da família de Cristo, amém? Irmãos, vamos continuar falando sobre pecados intocáveis, pecados domesticados, pecados sutis. A gente pode usar vários nomes para tantos pecados que ao longo da nossa vida a gente anda com eles. Sabia disso? Às vezes nós desconsideramos, mas o Senhor não desconsidera. Ele leva muito a sério esses pecados intocáveis, domesticados, que está junto diante de nós, fica que a gente nem percebe. Ele está ali, a gente falha, a gente peca, mas a gente não percebe, a gente não considera. Como o pastor Augusto, na introdução sobre impiedade, falou muito que a gente tem uma grande facilidade de olhar o pecado lá dos ímpios, lá de fora, mas uma dificuldade para enxergarmos os nossos. Que o Espírito Santo possa abrir nossa mente, nosso coração, que possamos ter um coração contrito e reconhecer que cada um aqui pega a porção que lhe cabe. Amém, meus irmãos? Principalmente eu, quando eu estava estudando, me senti muito constrangido quanto a esse pecado. Pensava que eu tinha um coração grato, mas como eu falho nesse pecado. Tantos outros. Porque é assim, a gente acerta no pecado, luta a vida toda para vencer um pecado. Daqui a pouco tem outro, meus irmãos. É um pecado que acompanha outro. E tudo está ligado com a impiedade, não é verdade? Vamos observar hoje o pecado da ingratidão. Será que somos ingratos? Será que em alguma parcela e alguma medida falta gratidão em nossos corações? Vamos observar. Gostaria que vocês abrissem as escrituras em Lucas 17 e vamos ler do 11 ao 19. Lucas 17, Evangelho de Lucas. Vamos falar ali dos leprosos que foram curados. Lucas 17. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito Santo venha tocar em nós, ó Deus, venha aplicar ela em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é ingratidão? O que é uma pessoa ingrata? Eu vi aqui algumas definições que eu separei, as que eu mais gostei, e gostaria de ler para vocês. Aquela pessoa que não reconhece e não dá o merecido valor aos favores ou benefícios que lhe foram dados. Primeira definição. Segunda, aquele que não recompensa devidamente o trabalho que lhe é prestado. Isso podemos aplicar muito nós que somos patrões, né, que temos funcionários. Às vezes não valorizamos o trabalho do funcionário, não pagamos com dignidade, com justiça, porque nós não somos gratos com aquele trabalho que foi oferecido a nós. E a terceira definição, aquele que não responde à afeição que se lhe é dedicada. Cabe muito isso também ao marido, né? Que tem uma esposa dedicada em casa, que cuida do lar, cuida dos filhos,
mas a gente não dá o devido valor, não tem gratidão, e não corresponde àquela afeição, não dá afeição àquilo que foi transmitido para nós. Todo o amor, todo o cuidado que nossas esposas têm, um filho obediente, o pai às vezes não está nem aí. Um pai que ama seus filhos, que faz tudo pela família, mas o filho também não honra o pai. Isso é um sinal de ingratidão. E aí, irmãos, eu gostaria de falar de uma ingratidão espiritual, uma ingratidão que a igreja, muitas das vezes, esquece de agradecer a Deus e às vezes a gente liga num piloto automático. A gente só agradece a Deus, às vezes, na hora da refeição, e aquele agradecimento meio automático, que eu confesso a vocês que eu já fiz muito isso. Aquela gratidão nas pressas, meio agoniada, por causa que a gente tem que voltar para o trabalho. Aí está ali almoçando. Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. E aí, será que há sinceridade em nossos corações? Porque nós recebemos tanto do Senhor, amém? Tantos benefícios, nós como igreja, meus irmãos, recebemos do Senhor. Olha, a lepra era uma doença terrível. Lá em Levítico, meus irmãos, diz que o leproso teria que gritar, leproso, leproso, para que as pessoas no caminho não fossem contaminadas. Para você como é terrível essa doença. Era uma doença que afastava, ele se afastava da sociedade, do convívio da família. Mas imagina só, meus irmãos, nós fomos curados não de qualquer doença, não de uma lepra, não de qualquer outra doença, mas nós fomos curados da morte espiritual. Foi o maior benefício que nós, como povo de Deus, como igreja, recebemos da parte do Senhor. E hoje você agradeceu a Deus pela salvação? Agradeceu a Deus por ter lhe revelado o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo? Nós fomos curados da pior doença que você possa imaginar, que é a doença do pecado, que é a doença da morte espiritual. Nós fomos tirados das trevas para o reino do seu Filho, meus amados. Já é um grande motivo para que a nossa vida seja contínua em gratidão. Uma vida sempre de gratidão. E como é que podemos ser pessoas gratas, como o Andrew falou, se nós não somos pessoas satisfeitas em Cristo? Como é que vamos dar louvores, gratidão a Deus, se nós formos pessoas impiedosas? Você entende que cada pecado está ligado a outro pecado? Quando você ora a Deus, Senhor, me liberta disso, me ajuda, me transforma. É como uma historinha que diz que o pastor estava falando de excesso de maquiagem. Né? Na igreja tinha muitas irmãs, muito excesso de... E aí a irmã toda orgulhosa, toda vaidosa, porque esse pecado aí eu não vou levar para minha conta. Só que ela já estava ali orgulhosa, vaidade, porque tinha vencido esse pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair em outro pecado. Porque é sempre assim em nossa vida. Por isso que dependemos de Deus, dependemos da graça, do Espírito Santo, para nos ajudar a sermos cada vez a imagem do seu Filho. Então, o primeiro ponto é o que é ingratidão. É a falta de reconhecimento. É você não valorizar aquilo que a outra pessoa faz por você. É você não recompensar também aquilo que outra pessoa pode fazer por você. É você não corresponder com afeição, com devoção, com louvores, com glória. E aí, quando falta isso em você, você volta para aquele pecado da impiedade. Então, meus irmãos, vamos ter a consciência que a melhor coisa que o Senhor fez na nossa vida foi ter nos dado a salvação. Aí já é um grande motivo para adorarmos ao Senhor, para sermos gratos ao Senhor, amados. Olha o que diz em Efésios 2, do 1 ao 5. Gostaria... Tem... Efésios 2, de 1 ao 5, meus irmãos, vai dizer que Ele nos deu um grande amor e misericórdia. Ele nos alcançou e nos deu vida espiritual. Ele lhes deu vida quanto vocês ainda estavam mortos, suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Isso é um grande motivo para agradecermos ao Senhor todos os dias, para andarmos todos os dias em gratidão, inclinado a fazer a vontade do Pai. É assim que nós testificamos que somos filhos de Deus, quando andamos inclinados às coisas do Espírito e votados com coração grato. Não faça como os 9 que não votaram para agradecer. Só um, meus irmãos. Dos 10, Jesus pergunta, cadê os 9? Só um veio agradecer, só um veio prestar louvor. Será que estamos enquadrados nesse grupo ali dos 9, que esquecemos dia após dia de ser grato a Deus? Meus irmãos, temos tudo. Nós já temos tudo. Eu afirmo sem medo de errar que nós já temos tudo. Nós já temos Jesus Cristo. Cristo já é tudo para nós. Quantas vezes, então, meus irmãos, você já agradeceu pela salvação? Agradeça a Deus pelos benefícios espirituais. Agradeça pelo corpo de Cristo, pela igreja que você congrega, pelos irmãos, pelos seus amigos, famílias, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, por tudo, pela vida, pelo ar. Olha o que Paulo vai dizer aos atenienses, em Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Cada ar que respiramos é um presente de Deus. Ele que nos dá a vida, meus irmãos. O ar é um presente de Deus. Tudo que somos, tudo que temos é uma dádiva de Deus. Se você está aqui respirando, respire bem fundo agora, vá. Isso é uma dádiva de Deus para vocês. Isso é um presente. A vida é um presente de Deus. Toda habilidade intelectual, profissional, técnica que possuímos é dádiva de Deus. Você não pode se orgulhar e dizer, isso aqui foi com a força dos meus braços. Isso aqui foi com a minha capacidade. Se não fosse Deus te dando, você não daria um passo adiante, meus amados. Tudo vem do Criador, tudo vem de Deus. Gostaria que vocês acompanhassem aqui a leitura em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 ao 14. Depois vamos ler o 17 e o 18. Olha o que diz aqui no capítulo 8, versículo 11 ao 14. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não diga, o versículo 17 e o versículo 18. Não diga, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas essas riquezas. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Tudo vem de Deus, toda capacidade, toda inteligência. Se você vai fazer uma prova, um concurso, dê graças a Deus, porque foi Ele que lhe capacitou. Você pode estudar, ter estudado a noite toda, mas se não fosse a saúde que o Senhor lhe dá para estudar, se não for a disposição para ir trabalhar, levantar cedo, se não for as dádivas dos filhos que nos motiva também a buscar o pão de cada dia, meus irmãos, tudo em última instância é o Senhor. Tudo que está em nossa volta é o Senhor. Todos os benefícios que nós temos conquistados foi o Senhor que nos deu. Seja grato. Volte diante de Cristo todos os dias para agradecer a Cristo pela salvação e por todos os benefícios. Isso aí
É o primeiro ponto, agradecer a Deus por todos os benefícios que o Senhor, seja eles espirituais, seja eles materiais, intelectuais, o que for, meus irmãos, seja grato a Deus. Efésios 5, 20, Paulo vai dizer, ó, dando sempre graças por todas as coisas ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar de ser grato a Deus parece um pecado inocente, porque às vezes nós desconsideramos isso. Mas para Deus não é, meus irmãos. Isso como Jesus deixou bem claro, quando ele disse que o mandamento mais importante é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Uma devoção a Deus, né, acima de qualquer coisa. Se você deixa de agradecer, de prestar louvor a Deus, você está indo contra esse mandamento. Você esquece, você desconsidera aquilo que o Senhor fez por você. E aí Paulo vai tratar isso em Romanos, né? Acho que o senhor leu esse texto, pastor? Sobre a impiedade. Romanos 1, 18 ao 32, né? Quando Paulo descreve vividamente a decadência moral da sociedade, pagando aquela época. E uma vez que Deus entregou cada vez mais as inclinações perversas de seus corações. E se você olhar para o nosso contexto atual, não está muito diferente, não. As pessoas estão perversas, as pessoas estão... Está de mal a pior, meus irmãos. As leis só é para as pessoas pecarem mais. Eles até desconsideram o que é pecado. Eles não dão glória a Deus, eles não agradecem a Deus. Ele vê a natureza, vê o sol, vê a praia, mas não glorifica ao Pai. Será que não estamos assim acomodados? Muitas das vezes. Será que eu e você não precisa avivarmos para isso, meus irmãos? Agradecer a Deus. Às vezes andamos cabisbaixo, insatisfeito com a vida, reclamando, mas não conseguimos enxergar as dádivas que o Senhor fez por nós, que são muitas, muitas, meus irmãos. Essa comunhão aqui, ó, a oração, a comunhão com a igreja, isso é uma bênção. Seus filhos vêm aprender a palavra de Deus, na linguagem dele, aqui no templo, crescer em fé, em maturidade cristã. Isso é bênção, meus irmãos. E aí eu gostaria de tratar o segundo ponto para terminarmos bem breve. Dar graças a Deus. Olha, já vimos que temos que dar graças a Deus por todos os benefícios. Amém? Pela salvação, por todas as conquistas que nós temos, pela família, pela igreja. E agora gostaria de tratar o segundo ponto com vocês, bem breve aqui, que é, Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele vai dizer o seguinte: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Em todas as circunstâncias. Júlio, eu viajei, perdi minha bagagem no aeroporto. Eu tenho que dar graças a Deus? Sim. Você tem que dar graças a Deus por tudo. E qual o propósito disso? Porque é loucura, né? A gente dá graças a Deus quando alguma coisa vai ruim. Qual é o propósito disso, meus irmãos? Aí eu gostaria de fazer um paralelo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29, 38 e 39. Não vamos ler, mas eu gostaria que vocês acompanhassem. Se possível, note e confira em casa. O versículo 28, Paulo vai dizer o seguinte: afirma que para os que amam a Deus, todas as coisas concorrerão para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, qualquer situação, e aqui especialmente ele está falando de uma situação ruim mesmo, viu? A situação que Paulo está querendo tratar aqui é uma situação difícil mesmo na vida dos cristãos. Porque a igreja primitiva ela já sofria muito, meus irmãos. As situações deles eram muito difíceis. Era perseguição de um lado, perdia as propriedades, era preso, mortos, tinha muitas afrontas, era falsos mestres, falsos apóstolos levantava. Então eles estavam num contexto de uma perseguição, de uma situação muito difícil. E aí Paulo vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele diz em Tessalonicenses que nós devemos dar graças a Deus por qualquer circunstância, por qualquer situação difícil. Se você observar o versículo 29, gostaria que vocês botassem aí, versículo 29, por favor, Índio, de Romanos capítulo 8. Aqui é a chave porque nós devemos ser gratos por qualquer situação.
Pois aquele que Deus deu de antemão, pois aqueles que Deus deu, Deus de antemão conheceu e também predestinou, para seres conforme a imagem de seu Filho. Olha, nós temos que ser gratos e todas as coisas, todas as situações difíceis concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para isso aqui, meus irmãos, para sermos conforme a imagem do seu Filho. É por isso que na situação difícil você persevera, você vai crescer nos frutos do Espírito, longanimidade, paciência, domínio próprio. Você vai guardar seu coração para não se irar, para não ficar indignado. Em vez disso, você vai entregar sua dependência, confiança no Senhor. A nossa vida como igreja é isso, meus irmãos, é maturidade na fé. É nós olharmos para situações difíceis e entregar ao Senhor, e confiar em Deus, e descansar no Senhor, porque com a nossa capacidade, com a força das nossas mãos, não vamos mover uma palha. Só o Senhor tem coisas que é só o Senhor que resolve. Então, por que vamos ficar desesperados? Por isso que Ele diz que guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa mente da ansiedade, Ele guarda nosso coração, o coração da igreja. Então, descansa no Senhor nos dias difíceis, para que você se torne a cada dia mais aperfeiçoado em Cristo. Em outras palavras, Paulo diz que o propósito de Deus é que todas as nossas circunstâncias, boas e ruins, sejam instrumento de nossa santificação, de crescimento contínuo à imagem de Cristo. E eu gostaria de trazer só 3 aplicações para vocês. Amém, meus irmãos? Nessa breve reflexão sobre ingratidão. Seja grato a Deus. Como igreja, como filho de Deus, seja grato. Que arda no coração de vocês esse sentimento de gratidão, de dar louvor ao Senhor. Crie um hábito de todos os dias, não de modo mecânico, mas de dentro do coração, meus irmãos. Com muito fervor, agradeça a Deus por tudo. O primeiro mandamento como sociedade é que os filhos honrem pais e mães, né? É verdade que honrem seus pais. Um filho que honra o pai, o filho que honra a Deus, é um filho que é grato. Você, como filho de Deus, se você honra a Deus, você vai ter um sentimento de gratidão. Não deixe que esse pecado se torne normal em sua vida. Não deixe que ele passe desapercebido em sua vida. Que o Espírito Santo possa tocar em nós, em mim, em você, para que possamos crescer em fé. Acima de tudo, seja gratos pela salvação, pela oportunidade de crescermos em fé. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração de vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Amanhã, 7h40, 7 às 7h40, a igreja está aberta, tá bom? Se você quiser passar aqui para orar, venha buscar a face do Senhor, tá ok? Gratidão. É bom ser grato ao Senhor. Curva a sua cabeça, agradeça a Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque não precisamos, ó Deus, provar de uma desgraça para sermos gratos. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigado por todas as bênçãos para com a nossa família. Por mais lutas que venhamos a passar, ó Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor está moldando-nos, aperfeiçoando-nos. Muito obrigado, Senhor. Eu peço, querido Deus, que nos guarde, nos proteja ainda no restante dessa semana e nos livre de todo o mal. E faça-nos, ó Deus, o bem como o Senhor tem sempre feito. Faça-nos o bem que nós gostaríamos que acontecesse, Senhor. Sabemos, o Senhor sabe o quanto desejamos coisas para nós. Faça acontecer, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Mas também, se não acontecer, Deus, obrigado. Obrigado por tudo. Louvamos o Teu nome, Senhor. Leva Teu povo, faz chegar seguro e dê uma noite de sono tranquila. Em o nome de Jesus.
que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus aqui reunido, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Diga, até amanhã, irmão. Venha de manhã orar. Diga, até amanhã.